Olá, olá, você que nos acompanha aqui no Copcast da AGCOP. Mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto importante hoje. Vamos falar de qualidade, processos e sistemas de qualidade. E para isso eu trouxe aqui a minha sócia, Aline Rockenbach-Oddi. Aline, se apresenta e fala um pouco da sua experiência profissional. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Gosto muito de falar da minha área. Eu sou especialista em segurança de alimentos, tecnóloga em alimentos por formação. E estou aí mais de 20 anos de experiência na área. Trabalhei muitos anos na indústria. Depois parti para a área de consultoria, treinamentos e assessoria. Hoje o meu foco é indústria, mas atendo também serviço de alimentação. Que bom. Aline, vamos começar da origem, né? Eu vim do mercado automotivo, então a qualidade era um negócio essencial e tinha certificações e normas específicas para cada tipo de produto, para cada etapa. Como é que é isso na tua visão, um sistema de qualidade completo? O sistema de qualidade, a gestão da qualidade na indústria é bastante importante, né? Porque garante a qualidade, no meu caso, alimentos, a segurança dos produtos também. E aí é importante a implementação de práticas, de normas internas dentro da empresa, principalmente certificações, quando a empresa busca certificação, e programas de qualidade é muito importante para manter a qualidade e a segurança do produto produzido. Tá, quando você fala em segurança, o que tá embutido aí? A segurança na indústria de alimentos, principalmente, e os seus fornecedores também, embalagem, produtos químicos, ingredientes, né? É importante para você fornecer um produto seguro para o consumidor. Então, livre de perigos que a gente chama, né? Físicos, químicos, biológicos, seria bactérias, vírus, né? Para evitar a contaminação, para evitar que a pessoa passe mal. Então, isso é importante, a segurança do produto produzido. É muito rígido esse sistema de qualidade de produto alimentar? É rígido, principalmente quando a indústria tem certificações, mas é necessário para garantir a segurança, né, do consumidor, ter um produto seguro. É rígido, mas ao mesmo tempo consegue se aplicar. Desde a pequena até a grande empresa, né, pode ser aplicado. Muitas empresas optam por não ter certificação devido a alguns motivos, mas ela pode ter os programas de qualidade, a velha e boa BPF, né, que são as boas práticas de fabricação, para ela ter um produto seguro no final e entregar assim para o seu consumidor. Onde começa o sistema de qualidade? O sistema de qualidade começa de cima para baixo, né? Então a alta direção ela tem que ter essa decisão de ter esse sistema de qualidade e aí poder implementar na indústria como todo. Então vai desde a alta direção até a gente chama de fábrica, né? Mas até o nível né? da operação. É importante, né? Para que toda a cadeia... E aí também se estende para fornecedores, se estende para o campo, né? Então a produção primária, onde vem a matéria-prima também, tem que ter certos controles para que forneça insumos e matéria-prima de confiança e de qualidade para que o produto final, então, na indústria se tenha qualidade. Isso quer dizer que tem que ter uma inspeção de entrada do Sim, insumo? Sim, é importante. Tá. O que é mais crítico? Que tipo de material é mais crítico nessa inspeção de entrada? Na área de alimentos, principalmente a parte perecível, né? Matéria-prima perecível. Então a gente tem, por exemplo, a indústria láctea tem o leite, a indústria de embutidos tem a matéria-prima, a carne, né, de frango, de suíno, bovino, enfim, peixe também, né. Então a matéria-prima perecível ela é bastante sensível e precisa ter esses controles, né. Até porque a gente tem no campo o uso de antimicrobianos, né, de antibióticos, então é uma série de itens que precisam ser controlados tanto a campo quando recebe, para a gente ter esse produto com qualidade e segurança no final. E esse controle de entrada é feito como? Laboratório, medição? Como é que De várias formas pode ser feito, tanto inspeção visual, análises microbiológicas, físico-químicas, sensoriais também.
A avaliação da rastreabilidade também é muito importante, né? Se esse material, essa matéria-prima, ela tem rastreabilidade, para mim ter essa rastreabilidade no produto dentro da minha indústria, né? Tá. Mas também a gente tem algumas formas de solicitar certificações, também são garantias, né? Solicitar certificações desse fornecedor. Às vezes auditoria do fornecedor, eu faço esse trabalho, né, por meio da GECOP também, que a gente faz a fiscalização, a visita, né, do fornecedor, para ver se ele tem as boas práticas implantadas, para ver se ele está fornecendo uma matéria-prima e insumos, né, seguros. Ou seja, você vai lá avaliar o sistema de qualidade dele para Sim. garantir que chegue o produto final dele para você Isso. íntegro e dentro de um padrão estabelecido. Sim. Esse Isso. padrão estabelecido é escrito ou não? Sim, é importante ser documentado, né? Então, uma vez que eu tenho o fornecedor, eu preciso estabelecer o que eu quero, né? O que ele precisa me entregar, para que o meu produto tenha um padrão, né, de qualidade e segurança na indústria, para mim poder entregar esse produto de qualidade. Eu vi e acompanhei na minha vida profissional muitas indústrias que diziam que tinham um sistema, mas que o sistema, com o passar do tempo, ele ia sendo deixado um pouco de lado, né? E esmorecendo aquele rigor. Sim. Você vê isso ainda? Acontece. Tem alguns programas, vou citar, por exemplo, o programa 5S, né? Ele não é um programa que ele é exigido por certificações, nem por fiscalização também, vamos dizer o MAPA, né? O Ministério da Agricultura ou a Vigilância Sanitária não exige. Então, a empresa que decide se ela quer ter ou não. E aí, eu costumo dizer que nos primeiros 2 anos ele vai bem. Depois as pessoas vão desmotivando, vai caindo o padrão, né? Então é importante que a equipe de qualidade, a equipe de segurança de alimentos, por exemplo, que muitas empresas têm, elas mantêm, né, esse programa vivo dentro da empresa. E como é que faz isso? Hoje nós temos um tema muito importante, muito falado, que é a cultura de segurança de alimentos, que inclusive essas certificações elas exigem, né? E aí essa cultura de segurança de alimentos, ela tem vários fatores, vários temas, várias operações, procedimentos internos para manter vivo tudo isso, até os programas de qualidade também. Então, são treinamentos, né, capacitações, dinâmicas, incentivos internos, muitas empresas fazem. No dia a dia, a liderança é muito importante ser capacitada e sempre estar falando. Então, vou fazer uma reunião gerencial, por exemplo, uma reunião com liderança ou com meus colaboradores. Citar, né, a questão da qualidade, não somente números e produção, mas... Então, dessa forma contínua, no dia a dia da indústria é importante. Aí para você manter essa cultura de segurança de alimentos. Né? Então são diversas formas, procedimentos internos que é feito para manter. Entendi. Você colocar numa reunião os pontos da qualidade, né? Os pontos de prevenção, enfim, a forma de manter vivo o sistema da qualidade é importante desde que tenha estatística disso, né? Sim, com certeza. A gente chama os KPIs, né? Sim. A gente tem os indicadores, então é importante que cada setor tenha os seus KPIs. Então, o setor da qualidade, segurança de alimentos, a pesquisa em desenvolvimento, a equipe de inovação, todos eles terem os seus indicadores e aí nas reuniões gerenciais, nas reuniões com a equipe, tratar daquilo. Por que saiu fora aquele indicador? Por que está abaixo? Por que está acima? Enfim, dependendo de qual indicador, né? E plano de ação. Como que a gente vai fazer para resolver? Isso é importante. Que ação efetiva, né? Que ação efetiva vai ser feito para que esse indicador volte à normalidade. No passado, eu entendia que o setor de qualidade puxava isso. E depois eu fui convencido, quando eu entrei na GECOP, fui convencido de que
todo mundo tem que trabalhar pela Sim. qualidade. E o setor da qualidade passa a ser apenas o verificador, mas Sim. não é ele que gera, nem que controla, nem nada. Sim. Né? Você concorda com essa visão? Anos atrás, muitos anos atrás, tinha a equipe da qualidade que fazia a checagem, né? E era aquilo. Hoje, como você falou, é um verificador. Então, muitas vezes, as pessoas internamente da produção têm os monitores, eles passam a controlar o processo, e aí a equipe da qualidade ou pessoas treinadas passam a fazer essa verificação. Hoje a gente tem também a questão da IA, né? Tem essas inspeções mais automáticas. Então, a linha ela tem a inspeção permanente, não é só cada 2 horas eu vou lá olhar. Então ela tem uma inspeção, a própria maquinário, né, tem um sistema que monitora isso aí. Então, se der algo fora do padrão, né, alguma temperatura, algum item fora do padrão, ele já soa alarme, para o processo. Então, essa automatização é importante também, né? Eu vim do automotivo, né? No automotivo tinha gabarito de inspeção em cada operação. Sim. Eu tenho que fazer 3 furos numa peça. Uhum. Terminei a furação, eu tenho que encaixar essa peça em 3 pinos que estão na posição do furo. Sim. Se eu fiz o furo errado, muito largo, muito estreito ou fora de posição, a peça não encaixa ou fica frouxa. Uhum. Então, vamos dizer, eu precisei evoluir para um sistema de qualidade bastante intolerante, digamos, né? Intenso Bastante também. rígido, Uhum. intenso. Então, isso fazia com que nenhuma peça chegasse no fim da linha não conforme. Sim. Ela brecava ali na estação em que fez o erro, né? Que provocou a não conformidade. Sim. Como é que funciona isso no alimento? Na área de alimentos tem as inspeções também, né? Tem a parte mais, como eu falei, automatizado também. Tem equipamentos já específicos que controlam isso. Mas tem as inspeções, né, visuais, inspeções de linha, inspeções de produto final também, né? E por meio de análises, é bem comum isso. Então a gente coleta isso para validar, para certificar que o processo está correndo de forma padrão, de forma que a indústria, que a gerência deseja, né? Tá. E o consumidor, claro. Então, não existia um padrão estabelecido. Tinha a norma que a gente tinha que seguir a norma. Norma interna. Norma interna. Uhum. E o próprio cliente também fazia os pré-requisitos dele. Sim. Então, a gente adequava a linha para atender os pré-requisitos do Sim. cliente. Uhum. E aí, a gente tinha que, na linha de produção, ter o processo de produção descrito. Com sim, fotos, né? A instrução de trabalho, né? Ou POP. Exatamente. Uhum. Então, quando chegava alguém de fora, o próprio auditor de qualidade Sim. do cliente vinha na fábrica e ele ia lá, ele olhava a instrução de trabalho e olhava o que o operador estava fazendo. Sim, se estava compatível, né? Está igual ou não está igual? Outra coisa, isso que está escrito e a foto que está aqui na instrução de trabalho, é suficiente para o operador entender e fazer Sim. corretamente? Sim. Né? E tinha coisas que a gente entendia que sim, e esse engenheiro do cliente vinha lá e dizia, viu, não está claro, você tem que melhorar aqui. Como é que faz? É assim, então eu sugiro botar uma foto de outro ângulo, eu sugiro você descrever melhor, eu sugiro você treinar o teu operador para não ter perigo, entende? Sim. A gente entra então na parte humana, né, falando. Sim. Tem pessoas que elas são mais sensitivas, outras pessoas mais visuais. Então a gente tem que fazer uma metodologia para que atenda, né, para que o colaborador entenda o que ele tem que fazer. Isso é muito importante. E o treinamento contínuo, né? Treinamento contínuo. A indústria é treinamento contínuo, não é quando ele entrou, vai ensinar e só para por aí. Não, é sempre estar treinando, sempre estar reforçando. E aí as reuniões são importantes, os treinamentos são importantes para manter. E tem que estar bem claro, né? Como você falou, o que o cliente deseja, o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando. Tem que estar tudo compatível. Sim. Nós tínhamos uma situação, né, que às vezes tinha um pequeno risquinho na peça, uma marquinha. Sim. E aí o operador dizia assim, viu, mas ninguém vai ver isso aí. Isso é bem comum. Aí a nossa resposta, mas eu tô vendo, né? E o cliente pode ver também. E aí o que a gente chegou, né? Depois de uma conversa boa até com o engenheiro do cliente,
ele dizia assim, vamos fazer um banco de amostras. Então nós vamos pôr amostras que é possível provar e amostras onde o que a gente está enxergando não é possível provar. Sim. E aí acabou a dúvida, acabou a discussão, né, interna. Sim. Passa ou não passa, né? Sim. Aí o próprio operador vinha para mim com a peça, e isso aqui passa? Vai lá no banco de amostra e compara se está do lado que aprova ou do lado que não aprova. Na minha área é bem difícil falar com o colaborador a questão de contaminação. Por exemplo, né, por meio de bactérias, de vírus, porque a gente não vê. Sim. Contaminação você não vê, a não ser no microscópio, né? Então é difícil falar assim, nós temos que lavar as mãos, por exemplo. Tem que lavar da forma certa, com qual frequência, mas às vezes ele fala, não, mas que exagero, para que tanto? Então nós temos que sensibilizar o colaborador o que pode acontecer se você deixa de lavar a mão corretamente. Ou se você, em alguma operação, você, né, vai fazer aquilo e não lava a mão. Um exemplo aqui, né, das tantas normas internas de uma indústria, né, de alimentos ou fornecedores de alimentos que tem. Então, é difícil você falar dessa forma para o colaborador. Porque a gente... Então, que nem essa questão... Né? A questão do risquinho você consegue enxergar. Sim, sim. Né? Mas quando tem, por exemplo, contaminação, você já não consegue enxergar. Então, é difícil passar. Mas tem que estar sempre sensibilizando, né? Mostrando casos. Tem recentemente o caso daquela pizzaria, né? Por exemplo, na Paraíba. Foi falta de higiene. Né? Teve uma morte e mais de 100 hospitalizados. E tem boatos que é por causa de uma ferida de uma funcionária, né? Então tinha uma ferida exposta na mão, ela foi fazendo o alimento ali, produzindo, mas não é confirmado. Mas foi a bactéria E. coli e a Staphylococcus. Então é a questão de higiene. Então como você vai... Tem que sensibilizar, mostrando esses casos, né? Mostrando que há mortes por causa disso, que há internações, que nem nesse caso mais de 100 internações. Então é um surto, né? Considerável. Sensibilizando dessa forma para ele entender, nossa, realmente, se eu não cuidar com ferimento, com lavagem das mãos, com higiene, né, eu posso estar provocando até morte nas pessoas. Outro dia eu estava visitando um aviário e o dono do aviário e o operador discutindo que quando vem buscar o frango, né, a cooperativa quando vem buscar o frango, disse que não estava conforme uma parte dos frangos porque surgiu salmonela. Como é que você mede isso no frango vivo? Aí tem a questão de biosseguridade, né? Então tem as normas do campo. Então, que nem eu estava falando, o campo tem que ter as suas normas e os seus padrões para poder entregar uma matéria-prima de qualidade para a indústria continuar com aquela qualidade e segurança. Então, tem a questão do caminhão, que ele tem que ser, né, sanitizado na entrada, uma série de normas ali no campo, no caso que você falou do aviário, né, para evitar a contaminação por salmonela. E aí na indústria continuam esses controles também. Eu entendia que a salmonela era produzido por falta de higiene em produtos perecíveis, tipo... A gente sempre ouviu falar da maionese, né? Que é muito suscetível. Sim. Mas no frango eu fiquei surpreso de ouvir. Sim, tem no frango, tem produtos que não são perecíveis também. Eu atendo, por exemplo, indústria de amendoim, pode ter também. Então, é uma contaminação cruzada que a gente chama. Então, a água pode estar provocando, por isso que é importante os programas de qualidade na indústria, porque abrange tudo, né? É a água, é equipamento, é colaborador. O colaborador pode estar com salmonelose. Então, por isso que se faz os exames, né? Admissionais, os exames periódicos, para controlar também essa questão da saúde do colaborador. Então, é maquinário, é superfície. Então, os programas de qualidade, eles vêm para ajudar, prevenir tudo isso. Essa contaminação cruzada que a gente chama, né? Que pode vir da água, pode vir do equipamento, pode vir da matéria-prima, como você falou. Na GECOP, como é que você começa? Uma indústria te chama para instalar todo esse programa de qualidade. Como é que você começa?
Tem empresas que acionam por causa de uma fiscalização, tem diversas formas, né? Porque quer implantar ou quer revisar, né? Muitas vezes é para revisão dos programas internos, ou às vezes o cliente dele exigiu, né? Então tem empresa que eu implanto alguns programas robustos, que nem é exigido pela fiscalização, mas o cliente exigiu, como Food Defense, Food Fraud, né? Não tem a certificação, a fiscalização não exigiu, mas o seu cliente exigiu. E aí é importante um diagnóstico. O que a empresa tem, e fazer o diagnóstico internamente também. Eu visito a indústria para ver a situação como está. E aí a gente faz um plano de ação, né? Como começar a implantar os treinamentos, tem que marcar os treinamentos, né? E juntamente com o documental, que é importante, né? Tanto na prática quanto documental. Então a gente vai fazendo, após esse diagnóstico, faz um cronograma e aí vai implementando tanto a parte documental como em loco. Na prática, né? Na prática, dentro Certo. da indústria. Onde está a maior dificuldade nesse processo inteiro? A dificuldade, porque papel é fácil, né? A gente... Escreve que é uma beleza. Isso. Você descrever no papel é fácil, né? O importante é você colocar aqueles procedimentos, as normas em prática. Então, hoje, a indústria ela tem bastante, tem o turnover, né? Tem bastante a entrada e a saída de colaboradores. Então, que nem eu estava falando, manter um programa de capacitação, de treinamento constante, para que aquela operação não caia no esquecimento, não caia no erro. E as lideranças também. Importante as lideranças terem treinamento, né? Terem essa capacitação, porque o líder ele vai puxando a equipe. Então, se o líder puxa para a qualidade, para a segurança, a equipe vai indo. Então, eu acho que o maior desafio seria esse, colocar em prática e manter aquele padrão, aquele procedimento, aquela norma. Eu encontrava muita dificuldade para treinar essas pessoas novas que acabaram de entrar. Não existia esse conceito do onboarding que existe hoje. Sim. E não existia também a facilidade do vídeo que você faz com o celular. Sim. Você sente isso sendo aplicado? Isso foi modernizado nas empresas ou continua no modo antigo? Foi modernizado também, né? A gente tem treinamentos via sistema, tem as trilhas, né? Trilhas de conhecimento que muitas empresas possuem. Então, o funcionário ele vai passando as fases, né? Via sistema. Nós temos o método antigo também, colocar numa sala, passar o treinamento. E dentro da produção também é importante, né? O in loco. Então, é treinado por uma pessoa que já tem conhece aquela operação, treina ali na prática. Então, nós temos essas diversas formas de treinar. Nós estamos na GECOP na iminência de fazer um projeto de reciclagem do lixo. Como você vê a tua participação nesse projeto? Reciclagem do lixo. Transformar lixo em energia. Em energia. Nós temos dentro dos programas de qualidade, temos também essa parte do lixo, né? A empresa precisa ter esse programa para saber o que vai fazer com aquele lixo, qual que é o volume, como que ele, para onde vai, como que internamente ele deixa esse material, né? Então, esses programas de qualidade precisam ser implantados na empresa e são fiscalizados também, né? Tanto pelo mapa como pela vigilância, para poder saber qual que é o destino internamente, como que dá esse fluxo. Então, eu vejo que a participação da qualidade, eu como consultora, vai nesse âmbito também. Tá. Você acha que é você que constrói o sistema da qualidade para essa operação? Ou você entra só com uma visão, com um ponto de vista nela? Não, eu como consultora, eu sempre falo que eu entro junto com a equipe. Então, a gente constrói junto. Eu não posso chegar e implementar um programa sozinha, ditando, né? É que como é um projeto de uma coisa que não existe, então nós podemos partir dessa condição de você ditar qual que é o melhor meio de fazer, né? Nós vamos ter essa possibilidade. Sim. Trabalhando em equipe, né?
trabalhando Então, entre os sócios, seria? Sim. Eu acho que dessa forma, passando o meu conhecimento, somando com o seu, com, né, a pessoa da área ambiental que nós temos na GECOP, de diversas áreas, é importante para a gente finalizar um projeto, ou as várias cabeças, várias expertises, é importante para montar um projeto, né? Sim. O que é mais rígido, a vigilância sanitária ou o Ministério da Agricultura? Olha, são focos diferentes. Então, assim, a vigilância sanitária tem o seu rigor, o Ministério da Agricultura também. O que ocorre são as diversas tipos de indústria. Então, tem as indústrias exportadoras, que aí o rigor vem também da parte do cliente, esse rigor. E aí o Ministério da Agricultura acaba aqui tendo que também ter mais rigor nas fiscalizações. E aí a gente tem a empresa pequena, e dependendo também do tipo de produto. Então, um produto que tem um risco maior de problemas, né, sanitários, ela vai ter maior fiscalização. E aí vai depender se aquele produto está no âmbito do Ministério da Agricultura ou está no âmbito da vigilância sanitária. Tem isso, né? Mas o rigor, tanto a vigilância tem o seu rigor, o Ministério da Agricultura também tem o seu rigor, né, na fiscalização. Nós estamos falando muito do alimento, né? Mas é sempre o cliente que puxa isso, né? Sim. É o cliente que faz os pré-requisitos e que vai lá validar se você está entregando realmente. Em alguns casos tem também requisitos que é por lei. Então, por exemplo, o regulamento técnico de identidade e qualidade que vem da parte por legislação do governo, você tem que seguir. Tá. Né? Então, nós temos muitos produtos, a manteiga, o queijo, a linguiça, então, iogurte, bebida láctea. Então, vários produtos de diversas matérias-primas, né? De origem animal, de origem vegetal também, tem o regulamento técnico que aí a empresa precisa seguir. Então, não é somente o cliente que dita, por exemplo, ou internamente, ele precisa seguir aquela norma que vem né, de legislação. Perfeito. Uhum. Isso é muito extenso? Não é extenso, mas é criterioso. Tá. Né? Então, às vezes, um produto tem que ter tanto por cento de gordura, o outro dita a questão das análises microbiológicas, o que pode ter, né, quais bactérias que você tem que prevenir, e lá vai ter os padrões, né? Umidade também. Então, tem alguns padrões que eles são bem específicos, e aí você tem que internamente, você tem que ir fazendo teste, muitas vezes, para você atingir temperatura, tempo, né, a formulação, para poder aquele produto sair no padrão que a legislação exige. Tá. Nós estamos falando muito de alimento em projetos que a GECOP participa fora do Brasil, em países ainda não desenvolvidos. Né? Você acha que a gente tem maturidade hoje para ensinar esses projetos, nesses projetos que nós estamos trabalhando? Ou você acha que no Brasil nós ainda estamos engatinhando nessa questão? Não, eu vejo que temos capacidade, sim. Porque nós exportamos, né, para tantos países, e a gente tem essa expertise. Né? Eu, como muitos anos na indústria, já trabalhei em indústria exportadora, então é importante. E nós, na GECOP, nós temos várias especialidades e consultores de longa experiência. Então, não começou ontem, tem uma expertise grande. Então, eu acredito que a equipe da GECOP, né, nós, como sócios, profissionais, conseguimos atender essas demandas, sim. Certo. Bom, você está colocando assim que existe um arcabouço legal, existe mais o foco do cliente puxando com pré-requisitos para o produto, existem as boas práticas que são de domínio, né, dos profissionais da área. Sim. E quanto tempo leva para uma empresa começar do zero e ter um sistema da qualidade maduro? Vai depender muito do porte da empresa, né, da equipe, se a equipe tem empresas que, por exemplo, que de médio ou pequeno porte, que nem tem pessoas da qualidade, então
precisa treinar essa pessoa ou contratar. Então, vai depender muito das características iniciais dessa empresa e também do portfólio dela, né? Às vezes tem muito produto, muitos setores, vai depender muito disso. Mas em torno de 3 meses, 6 meses. Ah, é rápido. Achei que você ia falar em anos. Não, depende muito do porte da empresa, como eu falei, e como que está a maturidade dela. Né? Mas em 6 meses, 3 meses, vamos dizer, uma indústria que já tem equipe da qualidade, já faz algumas inspeções, é só você ajustar, então é mais tranquilo. Né? Tá. Algumas indústrias pequenas que eu visitei, eu enxerguei muitos desperdícios, mas muitos processos sendo feitos manualmente, sem nenhum tipo de automação. Às vezes, vamos dizer, preciso cortar um quadradinho do produto. Poxa, se eu vou com a faca lá ou com um gabarito de eu vou ficar o dia inteiro para cortar um negócio. Mas se eu tenho uma faca que corta toda uma bandeja de uma vez só, né, eu evito o erro. E se essa faca for do tamanho da bandeja, perfeito. Agora, se a faca é menor que a bandeja, eu vou estar desperdiçando a volta toda. Você ainda enxerga isso nas indústrias? Sim, tem muito. Tem desperdício com produto, com embalagem. Com mão de obra. Mão de obra. Então, essa visão Lean que a gente precisa ter, né? Nós, como consultores, a GECOP trabalha sempre, quando vai atender uma empresa, com essa visão de cortar esses desperdícios, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já atendi uma indústria que ela precisava revisar os programas. E aí eu vi que o gasto era muito grande com análises de produto, de SWAB, de equipamento, de ambiente, enfim. Todas as análises que fazia, eu vi que o gasto era bastante. E aí um procedimento que eu cortei foi o SWAB de caminhão. O que é SWAB? O SWAB é quando você tem, a gente chama zaragatoa, o termo técnico, é aquele cotonete que você faz o esfregaço, né? E aí manda para fazer análise para saber a quantidade, a bactéria que tem ali no caminhão. Então, aí eu fui verificar, mas algum cliente de exportação que solicitou, pergunta para um, para o outro, olha em documento, não é. É a fiscalização? Não é. Então, você tem que fazer análise de risco, né? Por que é importante você ter esse gasto? Porque o produto ele tinha 3 tipos de embalagem, a primária, a secundária e a terciária. Então, por que eu vou ficar gastando com análise de SWAB de caminhão, se o produto está ali seguro? O que eu posso fazer é uma validação, por exemplo, higienizei o caminhão na parte interna e eu faço uma validação, um SWAB para validar se aquela higienização está ok. Suficiente. Então, e aí, cortando esse tipo de procedimento e alguns outros, a gente conseguiu diminuir 30% dos gastos só em um programa. Então, é importante, a gente fala em desperdício, pensa só em produto, não, mas que nem você falou, mão de obra, tempo, né, a movimentação, né? Material usado. Eu vejo muito desperdício com embalagem, muito mesmo. Então, é uma embalagem que não é adequada, ou às vezes o produto fica uma rebarba enorme, então não precisava. Ser jogado fora, né? Isso. Então, ainda tem sim, e a gente tem que estar sempre atento, né? Nós como consultores, nessa parte de desperdício de diversas formas dentro de uma indústria, de uma empresa. Na minha vida, no meu aprendizado como dono de indústria, né? Eu levei muitos anos procurando um método de produção que fosse eficiente, que fosse proporcional à maturidade da minha empresa e que a gente tivesse recurso para pagar por ele. E só no final da minha vida na indústria que eu descobri o Lean. Então eu queria que você falasse um pouco do Lean, que eu sou apaixonado por Lean, né? Sim. Que é uma coisa que você não tem gasto, né? É pelo simples. Mas Sim. Fala um pouco do conceito. O Lean ele é uma filosofia que a gente chama, né, na indústria Lean Manufacturing, né? Isso. Que você combate os desperdícios. Então, não adianta só a liderança, só o CEO, o gerente, estar com os seus indicadores, com os seus
seus controles, seus KPIs, mas o restante da indústria não tá com essa visão. Então é importante, voltamos de novo com a capacitação, com o treinamento, né? A liderança está atenta, os funcionários como um todo, ter essa filosofia dentro da indústria para a gente conseguir combater esses desperdícios, que são diversos, né? Que nem a gente estava falando, movimentação, mão de obra, a energia dentro da indústria, embalagem, matéria-prima. Então, combater até mesmo você colocar o funcionário num posto errado, né? Às vezes não... o perfil, às vezes a capacitação não é para aquilo, aí você pode ter desperdício também. A gente fala até de intelectual, né? Desperdício Sim. intelectual. Eu aprendi a gente começar fazendo mapa de valor. Então, quais operações que agregam valor no produto? Sim. Então, se o produto, eu fiz a minha tarefa, aí eu ponho o produto no pallet. Sim. Transporto para a próxima estação de trabalho. Aí o sujeito pega do pallet e levanta para cima da bancada para fazer o trabalho dele. Quer dizer, foi uma movimentação enorme desnecessária, e desnecessária. Né? Sim. Então terminei meu trabalho, eu tenho que pôr do lado aqui em alguma coisa que ele escorregue para a próxima estação de trabalho sem movimentação nenhuma. Sim. Eu não posso gastar energia para tirar o produto daqui e pôr ele lá. E aí muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu vou ter que investir com tecnologia, com robotização, e você muda alguns detalhezinhos internos, você já consegue um ganho enorme. E aí vai cortando esse desperdício, né? Sim. Então por isso que é importante essa visão. E como o Lean ensina, que é do simples, e o que mais tem numa indústria é material obsoleto. Sim. Então você tem lá um pedaço de madeira, você tem lá uma fita de alumínio, você tem alguma coisa que vai fazer esse negócio para escorregar o produto para o outro. E é isso, né? Você eliminou um desperdício de tempo enorme, de energia, o sujeito abaixando, o outro levantando, né? Sim. Na área de alimentos é importante também, agora você falou, me lembrou a famosa gambiarra, tem que cuidar muito com isso. Porque aí já foge do 5S, foge da questão... nós temos muito cuidado com o material por causa da contaminação. Então, vai fazer uma solda, tem que ser uma solda sanitária, uma solda bem feita. Tem tudo isso dentro da indústria de alimentos, porque tudo pode causar contaminação cruzada, né? A contaminação direta ali, principalmente quando o alimento, o produto está sendo produzido, a superfície que entra em contato direto com o produto, né? Então, a minha era uma empresa de metalurgia, né? Aí não tem tanto... a questão era mais aparência e acabamento, né? E o dimensional estava exatamente do tamanho que tinha que ser. Sim. E a tolerância mínima que o cliente exigia, mas eu não tinha essa preocupação com contaminação. Essa é a diferença. Na indústria de alimentos você já trabalha tudo com inox. Né? Sim. Então aí já sobe o rigor, meu Deus do céu. Sim, às vezes você chama lá, vamos fazer aqui para otimizar, mas de repente faz de qualquer forma, tem que cuidar muito com isso. A forma que vai fazer. É claro, pode ser de uma forma simples, mas tem que ter esses cuidados. Sim, até, né, você testa com alguma coisa simples, funcionou, beleza, então vamos fazer o correto, né? Sim, ter esse fluxo, né? Sim, fazer o teste primeiro, né, para não ter o desperdício ali da produção. Eu vi um sistema que o Senai estava oferecendo para as empresas, onde ele digitalizava uma linha que não existia. Então punha lá os bonequinhos e tal, e simulava fazer a operação que não existia, para você medir os tempos, medir a ergonomia, isso existe, a iluminação. Nossa, eu fiquei encantado com aquilo. Até antes, a sua pergunta com relação ao treinamento, né? Tem os treinamentos hoje que é de forma virtual também. Então, por exemplo, assim, como ensinar um colaborador a cortar uma carcaça, a fazer um padrão de corte, você consegue dessa forma também. Né? Você coloca lá o 3D e aí já tem até sensor de pressão da mão, por exemplo, assim, peguei a faca, até isso já tem. Né? Olha só. Aí você consegue treinar o colaborador sem desperdiçar o produto, então ali ele pode errar. Não está desperdiçando o produto. Sim, é digital, né? Não está fornecendo contaminação também, nada disso, né?
E é interessante esse método, né? Bem legal isso. Bem... Eu sou membro de um grupo de Lean Manufacturing no LinkedIn. Uhum. E o tempo inteiro o pessoal que trabalha lá posta vídeos onde fazem estudo, né? Sim. Se a linha de produção é em linha, se é em U, sim. né? Se o operador que faz a primeira operação e o produto segue, ele vem fazer a penúltima e a última também, porque aí ele fica parado, não tem nova entrada, né? Sim. Então, mas que coisa incrível você simular de forma digital para avaliar qual é a melhor configuração, né? Uhum. Tudo em cima do conceito do Lean também, que é a produção puxada, né? Sim. Ou e seja, evitar os gargalos, né? Exatamente. Isso é importante, evitar os gargalos de produção. É isso aí. Uhum. Então, a linha anda na velocidade da menor operação, da Sim. operação mais demorada. Uhum. Se você subdivide aquela operação, você ganha velocidade sem gastar nada. Em vez de, né, às vezes o posterior e o anterior podem fazer uma parte daquela operação para dar um fluxo maior. Sim. Aí que a gente chama de balanceamento de linha de produção. Sim, né? É importante a movimentação, né? Cuidar para que não tenha colaborador ocioso ali. Então, esperando a próxima operação. Sim. Isso é bem importante. Cortar o desperdício. E a gente tinha um vício, eu chamo de vício porque era um engano, né? Uhum. Que o primeiro da linha ia buscar o material no estoque, uhum, para começar a produção. E aí o Lean me ensinou que o estoque separa, a logística interna, né, que está no estoque, separa o lote, onde você tem uma requisição de materiais para fazer a produção. Sim. Então a requisição vai para o estoque, separa tudo o que precisa para fazer aquela produção e põe na ponta da produção. Sim. Isso garante que aquela linha não vai parar por falta de componente, que já está tudo ali. Isso. É o PCP, né? Isso. O controle de produção. Mas é então, a logística de abastecer, né? Sim. Aí eu vi na montadora de automóvel que esse abastecimento é feito em cada estação de trabalho. Sim. Não é você pôr no começo da linha. Então você enche a linha, ou seja, você abastece a linha toda, aí começa a produção. Então, tem as ordens de serviço, né? Isso, aí é bacana, né? Porque nunca vai parar. E o maior problema na indústria é dar fluxo. Sim, se está parando, tem alguma coisa errada. Né? E aí entra toda uma questão, a manutenção do maquinário para não parar. Tudo isso entra em programas de qualidade que eu estou falando desde o início, né? Sim. Tem a manutenção preventiva. Então, entra para que não tenha desperdício. Então, olha como casa os programas de qualidade junto com o Lean também. Sim. É uma filosofia que perfeito. você Eu vi num laticínio, adorei, né, o que eu vi. Primeiro que eles colocaram tornozeleira nas vacas, vaca leiteira. A vaca leiteira que está tomando antibiótico, ela não consegue entrar na ordenha. Abre um outro portão e ela sai do lado e vai para outro lugar. Sim. Então era o Lean fazendo isso, né? Separando o que entra e o que não entra. Sim. E a outra questão, todos os componentes que eles usavam para fazer o queijo, embalagem, enfim, e cada ingrediente, estavam colocados numa prateleira e tinha uma marca na prateleira. Então, quando chega, você está consumindo a embalagem, quando chega nessa embalagem aqui, é o ponto de pedido. Então, você tira esse cartão, que é um Kanban, né? Tira o cartão e leva lá para o sujeito comprar. Ele sabe que tem que comprar e repor aquele produto. Aí você abasteceu. De novo, você põe o cartão aqui e aquela fila está lá. Então, tudo demarcado na prateleira. Quando chega um novo lote, vai encaixar ali. Então, ele sabe também pelo cartão quanto tem que repor. Se é uma bobina, se é 10, se é 20, né? Então, não tem que ficar, não tem chute e não tem erro. Sim. Né? Porque está ali. É por meio de sistema também, né? O próprio sistema ele consegue... eu gostei de ver no visual ali que ficou muito prático dessa maneira. Sim. Aí se tem sistema ou se não tem, a coisa está funcionando. Sim. Então imagina assim, um estoque que todos os componentes estão armazenados dessa maneira. Então você nunca vai deixar acabar alguma coisa, nunca vai esquecer de comprar, né? Pode estar até redundante com o sistema, mas é uma forma da qualidade estar garantida porque o abastecimento está ocorrendo no ciclo normal, né? Sim.
eu tinha um produto, um componente vital para o meu produto que vinha da Bahia. Era fabricado em Camaçari, no polo petroquímico de Camaçari. Aquele caminhão que saía de Camaçari, que eu tinha pressa, ele parava... É o que mais atrasava. Ele parava porque tinha um feriado no meio e o motorista decidiu entrar numa cidade para visitar um conhecido, um parente. Ele parava porque tinha uma festa e o motorista resolveu participar da festa e não deu sequência na viagem. Então, era assim um negócio terrível, porque toda vez que estava escasso, acontecia isso. E aí o presidente dessa empresa, que era a Sansui, veio me visitar. Ele perguntou, viu, o que eu posso fazer para ser um fornecedor melhor? Falei, cara, ou você arruma caminhão que não quebra, ou você traz esse estoque aqui para perto, porque isso me tortura. Rapaz. Falou, não, tranquilo. Ele tinha outra indústria de outro material a 60 quilômetros da minha fábrica. Então ele montou um Kanban para mim dentro dessa outra indústria. Aí acabou o meu problema. Sim. Eu ligava, se eu ligar até às 5 da tarde, no outro dia carregava de manhã, até meio-dia eu estava na minha empresa. Nossa, aquilo virou uma vida. Ele falou, o que mais eu posso te ajudar? Falei, eu não estou enxergando, não. Ele falou, e as tuas máquinas, como é que estão? Eu usava muita máquina de costura. E ele tinha um volume de máquina de costura 20 vezes maior que a minha. Falei, olha, aparentemente tá bom. Mas você tem técnico interno? Não tenho. Então eu vou te mandar um técnico, ele vai revisar as tuas máquinas e vai treinar alguém seu para fazer a preventiva das máquinas de costura. Imagina o benefício que é um fornecedor que não tem obrigação disso vir e me dar soluções como essa. Sim. Então, isso interfere na qualidade, Sim. isso interfere no relacionamento, né? Eu costumo dizer que o meu relacionamento com esse fornecedor era tão estreito e se tornou tão positivo, já faz 20 anos isso, e eu continuo falando dele, entende? Sim. Em todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu falo sobre qualidade, eu estou dizendo o exemplo como é que importante, ele teve, né? Então. Hoje nós temos a gestão de crise, né? É um programa também que as empresas implantam na indústria da minha área, e lá ela coloca todos esses fatores, ela já prevê. Então, por exemplo, agora que a gente tem o problema da guerra, né? Esse fornecimento de matéria-prima que pode impactar na indústria. Então, como que ela vai lidar? Ela tem só aquele fornecedor, ela tem outros? Como que ela vai lidar essa gestão para não faltar matéria-prima, para não faltar recursos e impactar na produção e daí entrega para o cliente. Então, muitos clientes exigem já esse programa, a gestão de crise, para não ocorrer o comprometimento, né, da entrega e qualidade também, tanto qualidade quanto prazos para o cliente final, para o cliente, né, final não, para a indústria que está comprando. Quando a gente implanta na GECOP, quando a gente implanta governança, a gente tem que ter um plano B para tudo. Sim. Então, tem lá um presidente. Se aquele presidente faltar por algum motivo, por doença, por afastamento, por morte, enfim, pelo que seja, Sim. Quem que assume? Isso. Como assume? Então já tem um presidente, os diretores, plano B para todo mundo. Mas aquela pessoa estava disponível naquela época, hoje não está mais, mas não é para estar disponível. Você sabe que tem alguém pronto e capacitado para fazer uma tarefa que você precisa. Sim. Você tem alguém dentro e tem alguém fora que você já tem na mira. Não correu risco, né? Já conversou, já, né, estabeleceu um vínculo. Se precisar, né, a coisa já está organizada. Sim. E assim é com o fornecedor também. Sim. Eu tinha fornecedor por instrução do meu cliente. Eu tinha um fornecedor principal e tinha um segundo que eu comprava um pouco menos dele para manter ele na carteira. Para se um dia desse qualquer problema nesse caminhão aí de novo, né? Sim. Eu ter uma alternativa aqui perto. E eu trabalhava com barras de alumínio e cada uma era específica para um desenho de peça. Então eu tinha ferramenta, molde, né, para extrusão desse alumínio em 2 ou 3 fabricantes
Isso é importante, não ficar na mão só de um, né? Exatamente, porque se desse Sim. qualquer problema, né? Uhum. E eu fazia uma compra esporádica, né? Com esses que eram sobressalentes para manter na carteira. E para eles também, né? Verem que eu não estava ali só de backup, eles tinham uma participação menor, mas tinham, né? Então, é uma segurança. Né? E o importante também não é só a quantidade. Então, por exemplo, assim, não posso estar na mão só de um. Mas e como que está a qualidade dos demais? Sim. Ele tem que me fornecer com a mesma qualidade para não influenciar no meu produto. Sim. Eu não posso... um fornecedor deu problema, vou pegar de outro, de repente a minha produção ela não vai estar no mesmo padrão. Então, isso é importante também, validar o fornecedor. Sim. Que é um programa também de qualidade dentro das indústrias que precisa ter. Como que eu seleciono, como que eu faço a gestão desse meu fornecedor. Aí entra as auditorias que eu estava falando antes, né? Auditoria de fornecedor, exigência de documentação, inspeções, né? Quando chega material na indústria também. Então, nesse meu segmento automotivo, a gente tinha primeiro um programa estabelecido, né? E tinha lá até assim, eu tenho que levar o produto que eu vou fornecer, por exemplo, a GM para São José dos Campos, Caçapava. Então, o caminho é de 1.000 quilômetros, de Cascavel até lá. Fechou uma estrada aqui que está no caminho dele, fechou a Castelo Branco, fechou a Dutra. O que faz? Então, eu já tinha um roteiro alternativo para cada situação para ele chegar lá. E tem um sistema que chama Milk Run. Ele saía daqui 5 horas da tarde e tinha que estar às 4:30 da manhã lá entrando na fábrica. Eu tinha uma janela de meia hora. De 4:30 às 5 horas da manhã esse caminhão tinha que entrar. Se ele não entrou, aí eu tinha que ter uma ação pessoal para saber o que aconteceu, porque se ele não entrar, para a linha de montagem a partir das 7 horas da manhã. Sim. Então era tudo cronometrado. Agora você imagina, por exemplo, na área de alimentos, quando você trata de carga viva, né? É um problema. Então você tem que ter essas alternativas, tem que ter tudo certinho, porque tem o bem-estar animal também. Eu tenho que fornecer condições para que aquele animal tenha o seu bem-estar. Então é mais complicado ainda, não é somente essa... A logística, né? Tem que estar vendo todos esses outros... outras operações, né, para que dê tudo certo com essa carga, né, chegar. Nós temos um projeto para uma empresa de patrocínio em Minas Gerais. Eu e o Samuel fizemos o projeto e ele optou por fazer a vacinação do gado, colocando a vacina no alimento, na ração. Sim. Para quê? Para evitar o gado passar no como é que chama aquele lugar? Tronco. No tronco, porque é muito estresse. Sim. E aí o animal ali para de comer. Aí ele se bate, aí pode dar hematoma, Exatamente. Aí depois vai para carne, isso Exatamente. aí. Então, pondo na ração evita tudo isso e todas as perdas... Que é bem comum em aves, né? Todas as perdas oriundas do estresse do animal, eliminava pondo na ração. Bem interessante. Então, que sacada, né? Sim. Isso tem que ser avaliado na produção primária, né? E aí, por exemplo, o bem-estar animal e abate humanitário é desde lá da criação, a permanência dele lá na produção primária, transporte, chegou no frigorífico, como que ele fica, né? Que condições que ele tem e como que ele é abatido também, tem que ter o abate humanitário. Então, toda esse trajeto, não é só uma etapa, né? Por isso que eu fico satisfeito quando a gente conversa com quem quer montar projeto em outros países. Você vê quanta coisa nós já listamos aqui que existe de norma, de alguém que já estudou, Sim. já estabeleceu as melhores práticas em todos os sentidos, né? Para que haja um melhor aproveitamento, para que seja humanizado, né? E principalmente quando a gente fala com países que são muçulmanos, isso é mais forte ainda, né? E anos atrás a gente pensava só, o cliente de exportação que exige. Mas não. Hoje o consumidor no todo ele está pensando se aquela empresa está preocupada com o meio ambiente, se aquela
empresa está preocupada com o social, se aquela empresa tem bem-estar animal e abate humanitário, por exemplo, preocupado com a questão do animal. Então, hoje a empresa já tem que ter essa visão, né, geral, porque o consumidor também está de olho, né? Por isso que a gente implanta os programas de ESG. Sim, né? isso. Entre a governança, entre a parte social e entre o meio ambiente. Ambiental também, isso. Uhum. E é importante ter essa sustentabilidade também. Até isso, né? O consumidor, tá muita desperdício, tá tendo muito poluição. Então, é importante esses programas, né? O ESG também, para ter, porque o consumidor ele tá de olho, né? Sim. Não somente de fora, mas o interno também. O nível de consciência do rastreabilidade brasileiro. Também, se aquele produto tem rastreabilidade, tanto a fiscalização como os consumidores, eles querem ver, né, se tem as informações, se tem a data certa, se tem lote, tudo isso é importante. E você vê, né, há alguns anos atrás a gente não olhava rótulo. E hoje todo mundo olha o rótulo. Sim. Olha a validade. Né? Nós tivemos recentemente bastante alteração de questão de rotulagem. Ainda vai ter algumas, a gente está com bastante legislação em revisão, né? A parte de sanidade e inspeção industrial de aves, de suíno. Tem a RDC 275, que é uma RDC que também está em revisão, de diversos produtos. Muitos já acabaram o CP, né, que é a consulta pública, então está bem adiantado já, e outras estão mais na agenda regulatória, né, principalmente da vigilância sanitária. Então a gente vai ter que precisar ficar de olho, porque tem muitas normas que estão sendo implementadas com mais rigor, né? Perfeito. E a gente... Estamos aqui terminando essa conversa, acho que foi produtiva, né? A gente falou bastante do que a GECOP está trazendo para as empresas, para as indústrias principalmente. E se você gostou, curte aí, aciona o sininho para você acompanhar as nossas conversas semanais aqui. E obrigado pela sua audiência. Obrigada. E pode contar com a GECOP para a implementação de programas e toda essa verificação industrial também.